E nesse trabalho que eu faço de recuperação de dependentes químicos, eu já ajudamos meninas de 13 anos que se prostituíam por um trago da droga. Mãe que chegou a trocar o seu filho por R$50. Uma professora da rede municipal que não tinha coragem de voltar para casa. Um metalúrgico que trabalhava no grupo Schaeffer, que vendeu a bicicleta que ele tinha acabado de dar para o filho dele de Natal. Então, assim, você vê que são pessoas que têm uma história, mas que a dependência química fez elas perderem o sentido de tudo. E aí vem a culpa junto, né? E aí começou meu fundo do poço, eu já não me aguentava mais naquela vida. E eu sempre falo, né, que o dependente químico, na sua grande maioria, eles não querem ficar nas drogas. Eu conheço pessoas que vão chorando usar drogas, porque sabe que toma um gole de cerveja, que gera uma vontade da pessoa usar droga depois. O dependente químico não pode beber. E aí ele vai sabendo que ele vai sofrer, que ele vai deixar a esposa, que ele vai deixar a família, que ele vai se envolver com quem não presta. E eu tenho um pastor lá que trabalhava de martelinho de ouro nas lojas, Pastor Valmir. E ele ficava, você tem que ir pra igreja, tem que voltar pra igreja e tal. E eu fugia daquele pastor, o pastor chato, cansativo, e ficava... Mas teve um dia que eu falei, não, pastor, eu vou. Ele queria me levar para um lugar que chama Vale da Bênção, em Araçariguama. É um local onde as igrejas reúnem ali para oração, uma fazenda voltada para a fé, independente de denominação. E aí, numa sexta-feira, eu já desacorçoado com a vida, ele chegou e falou, Manga, vamos pro Vale da Bênção, você vai ter um encontro com Deus e tal. Eu falei, vamos. Amanhã, 7 horas da manhã, eu falei, fechado. Naquela sexta eu desandei à noite, cheirei, fumei crack, fiquei pra rua. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, minha mãe, coitada, acordada, esperando eu chegar. Aí fazia tempo que eu não orava, naquele dia eu orei. Eu falei, Deus, faça com que esse pastor esqueça de vir aqui, porque eu preciso dormir, que eu tô moído, né? E pro dependente químico, quem tem isso na família sabe que cena mais terrível pro dependente químico é você tá voltando pra casa e tá vendo todo mundo no ponto de ônibus indo trabalhar, todo mundo arrumadinho, você saindo no elevador, o cara descendo trabalhar, você com aquela cara sujo. Não adianta, 7 horas da manhã tocou, daí era o pastor lá, tive que ir. E naquele dia, Milena, que eu fui, eu falei, vou me entregar, eu chorei pra Deus. Naquele dia eu tive um encontro com Deus, eu nunca mais usei drogas. Como foi? Eu fui um encontro, Deus tocou em mim, eu fiquei lendo a Bíblia, ele ficou pregando, ficava um momento, fiquei o dia inteiro nesse lugar. E naquele dia eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, você pediu ajuda pra Deus, o Senhor me mata ou me ajuda a recuperar, porque eu não aguento mais essa vida. E aí, porque todo dependente químico, em algum momento, já pensou em suicídio. Todo. A depressão é muito forte. Em algum momento. E eu já pensei em... Minha mãe morava no 13º andar, mora. Eu já pensei em abrir a janela e me jogar, porque você faz todo mundo sofrer. O dependente químico, ele sofre, ele faz as pessoas sofrerem, ele se sente... É um negócio diabólico, a droga. E naquele dia, eu tive esse encontro com Deus e mudei de vida, e decidi mudar. Eu liguei para os meus amigos, falei, olha, eu amo vocês, mas eu não posso mais andar com vocês. Se eu tiver com vocês, eu vou usar. Eu fui para uma igreja e eu ficava ali, eu falava, agora eu preciso arrumar uma esposa. Eu ficava olhando, eu lembro que eu olhava, ai, que mulher bonita, pouco eu era casada. Eu falava, ai meu Deus, vou esperar Deus preparar alguém para mim. Eu só saía com casais da igreja. Falava, onde vocês vão ter? Vai ter encontro de casais? Vamos, então vou na sua casa e come pizza. Eu só reunia, eu me afastei das amizades. 3 meses depois, eu fui fazer um curso de marketing. E aí eu conheci a minha esposa, nós dois chegamos atrasados. Mas essa abstinência, você foi levando tranquilo? Fui levando. Eu parei com tudo. Eu nunca mais bebi, usei droga. Eu fumava 3 maços de Marlboro por dia. Parei de fumar. Cara. É um sacrifício, é um esforço. Consegui, assim, sem ir para uma clínica, né? Sem clínica. Mas foi um esforço. Mas eu acho que é importante o trabalho das clínicas. Claro. Tanto que eu acho que qualquer caminho que a pessoa tome para sair das drogas é importante. Mas primeira decisão, eu apoio, né? todos. Mas primeira decisão. E a fé, independente de religião, da pessoa se apegar a Deus. E a internação compulsória? Sou a favor. Nos casos extremos. Com a família aprovando? Com a família aprovar. A família sempre vai aprovar, porque aquele cara que tá na Cracolândia, aqui em São Paulo, por exemplo, esse caso dessa mãe que trocou o filho, essa mulher perdeu a noção do que é ser. Que maior amor que existe entre a mãe e um filho. E ela trocar o filho dela por R$50 para consumir o crack. Então essa mulher, ela ir para uma internação compulsória ou involuntária, ficar ali 60 dias, até que ela caia a ficha e fale, olha, agora olha o que eu fiz, sabe? O que eu tô fazendo aqui. A pessoa não tem mais controle, né? Então, daí sim ela aceitar ajuda. E para se manter, estar apegada a Deus, então eu sou a favor. Hoje a política pública nacional, ela é contrária à internação involuntária. Mas eu acho que nós temos que trabalhar
para que a gente seja, para que seja favorável, pelo menos num período de desintoxicação, para que a pessoa possa se libertar das drogas. E aí eu conheci a minha esposa nesse curso de marketing, nós chegamos atrasados, eu já estava pedindo para Deus preparar uma esposa para mim e tal. E aí eu fiz o curso e eu falei, é ela. Eu falei, se for ela, falando eu com Deus, sentei do lado dela, falei, se for ela que vai falar de Jesus comigo. Aí acabou, teve o horário do almoço, tinha um intervalo, e fizemos grupos para almoçar. Eu falei, eu tô com meu carro aí e tal. Ela entrou no carro junto com os amigos, daí ela pegou um DVD, um CD, não lembro, falou assim, olha, quem que é da igreja aqui? Eu falei, sou eu. Aí eu já falei, esse é o sinal. Um ano depois eu casei com ela, e a minha vida fez assim, depois que eu parei com as drogas, porque, como eu disse, eu sempre tive um talento para vender. Mas eu não tinha essa... Eu vivia... todo dependente químico, geralmente, o cara que usa drogas, pode observar isso, o cara é talentoso, o cara... E ele fica melhor ainda, porque ele consegue conversar, o cara, ele pra pegar dinheiro, ele cria história que quebrou carro, que morreu não sei quem. Ele tem um poder de persuasão muito importante. Quando isso é focado, é canalizado no bem, ele consegue se destacar. E aí eu comecei a bombar no ramo de automóveis mais ainda. Começamos esse programa de televisão, que era um programa que entrava meio-dia de varejo, de venda de automóveis no SBT. Comecei a fazer de uma maneira diferente, uma comunicação diferente, de raspar o cabelo. Eu levava a turma passear de avião. Depois nós fomos para a grade comercial normal da Globo, da Record, do SBT, e foi trazendo uma visibilidade maior. Comecei um trabalho na igreja, de ajudar as pessoas a sair das drogas. Então comecei a fazer parcerias com clínicas centroterapêuticas, fazer visitas nas casas das pessoas que tinham ali dependente de álcool e drogas e convencer, mostrar o meu testemunho, aquilo que Deus havia feito. Uma coisa é você falar de algo que você leu, outra coisa é você falar de algo que você viveu. Claro. E aí virou o contrário. Antes falava assim, poxa, o Manga tá andando com o Manga, tá no mau caminho. Meu filho tá com ele, era sinal de perigo. Depois que tinha alguém com um filho com as drogas, falava assim, não, procura o Manga que ele vai saber te ajudar. E criou uma força muito grande e, em 2012, a igreja entendeu que poderia eleger um vereador que tinha força para isso. E por eu ser do comércio, por ser trabalho na televisão, por ter esse trabalho social, então me lançaram um candidato, fui eleito em 2012, com essa bandeira da dependência química, com 4.778 votos. Foi o 6º vereador mais votado da cidade na época, já na primeira eleição. Então, a pessoa está assistindo, ela vai falar assim, poxa, esse cara falou, eu não conhecia ele, mas ele falou, deu certo, recuperou, ele contou a trajetória dele. Então pode dar certo pro meu filho, pode dar certo pro meu pai, pro meu marido, enfim. Muito pelo contrário, eu faço questão de falar para mostrar do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Bom, vamos lá, o Carlos Mendes, ele tá falando, você tem recebido críticas pela falta de cumprimentos de algumas promessas. Como você responde essas críticas e o que você está fazendo para garantir que sejam cumpridas essas metas? Olha, eu acho que crítica sempre vai ter, né? Até porque, eu volto a repetir, se nós tivermos 74% dos votos, significa que 26% é pouco, mas de cada 10, 2 não gostou do trabalho do Manga, não votou, ou por questão de ideologia, ou por qualquer questão. Eu enfrento com muita tranquilidade, nós temos um trabalho de bastante entrega. Todos os nossos projetos de governo do primeiro mandato, aqueles que nós ainda não concretizamos, nós já iniciamos. Então eu vejo isso com muito respeito e continuo trabalhando. Eu acho que as críticas são importantes também, até para você entender. Às vezes sai uma matéria num portal da cidade falando mal, olha, aconteceu isso, eu fico sabendo por lá. Eu já ligo pro secretário e falo, você viu o que aconteceu? Já pensou se ninguém criticasse? Porque se eu ficar perguntando pro secretário se ele tá fazendo um bom trabalho, ele vai falar que tá. Lógico, não vai falar, não, eu errei nisso, eu deixei de fazer aquilo. Então é importante essa participação, eu vejo as críticas com muita tranquilidade, isso nos motiva a melhorar aquilo que tem que ser melhorado. A Juliana Santos, ela tá perguntando, durante sua presidência na Câmara Municipal, você promoveu uma economia significativa. Como essa experiência moldou sua prioridade ao assumir a prefeitura? Eu acho que foi uma visão que nós tínhamos de fazer uma revisão. Então a gente foi cortando os excessos que tinham na Câmara Municipal e nós conseguimos fazer uma economia de 23 milhões de reais para uma Câmara Municipal. Isso é um valor bastante significativo. Esse dinheiro foi repassado para
a prefeitura na época que pôde investir na Santa Casa da cidade. Hoje, apesar de a gente ter desafios importantes na saúde, nós temos a questão das especialidades que a gente precisa avançar, mas nós temos os melhores hospitais. No que diz respeito a atendimento hospitalar, Sorocaba é melhor. O cara de Sorocaba, ele faz o atendimento numa Santa Casa que não perde nada na estrutura pro Albert Einstein e pro Sírio-Libanês. A Santa Casa nossa, que tem uma gestão ótima do Padre Flávio. As crianças pediatria é atendida no Hospital Gepasse, que é um hospital referência na América Latina, que a gente contrata. Nós temos o Banco de Olhos de Sorocaba, que é referência nacional também. Uma maternidade de Sorocaba é uma referência. Então, toda a economia que nós conseguimos fazer na Câmara ou como prefeito, a gente reverte para a saúde, que sabe que é o grande desafio nacional de vencer. E por ser uma cidade estruturada, nós recebemos ali munícipes que nem são da nossa cidade, mas não tem como fechar as portas. Então tem uma unidade nossa de Sorocaba, recebe ali 50% dos munícipes de Votorantim, por exemplo. Como que eu vou falar, não vou atender se aquela cidade ainda não tem uma estrutura para atender a saúde adequadamente? Como eu vou deixar uma criança só porque não é da nossa cidade sem ser atendida? Inauguramos ali um hospital oncológico na Santa Casa também. Antigamente o sorocabano tinha aqui para Barretos, tinha aqui para Guarulhos para poder fazer o seu tratamento. A hemodiálise fazia com lugar com goteiras. Eu vim aqui conhecer o prefeito Furlan na época de Barueri e ele fez uma clínica top. Falei, Sorocaba merece ter uma clínica dessa também. Então toda a economia gerada, a gente faz com que esse recurso vá para a saúde. A Patrícia Gomes, ela fala assim, você tem trabalhado com várias parcerias. Quais setores da sociedade você considera mais fundamentais para o sucesso das políticas em Sorocaba? Eu acho que o foco principal nosso é o desenvolvimento econômico. Então, quando você desburocratiza para que a empresa vá para a cidade, gere empregos, a geração de empregos ela é o melhor projeto social que existe. Então, quando nós abrimos mão, foi a pergunta que você fez lá no início, você abre mão de uma receita, de um IPTU, de arrecadar uma taxa de manutenção, você está gerando emprego. Então a Toyota ia abrir 3 mil novas vagas, abriu 10, com a lei de incentivo que nós fizemos. 10 mil pessoas a mais que vão estar comprando coxinha na Real. A Real vai contratar mais gente para fazer a coxinha. Aí essa pessoa que está trabalhando, que foi contratada na Real, ela vai comprar mais sorvete no centro. O cara do centro vai... Então esse movimento na economia que nós fazemos gera uma escala importante de aumento da arrecadação. Com isso, você tendo um comércio forte, uma indústria forte, uma empresa de serviços fortes, você consegue reverter isso diretamente na qualidade de vida da população. Esse motivo, nós vamos ter agora lá, o nosso aeroporto vai internacionalizar. Então nós já abrimos cursos através de parceria com a FATEC de manutenção da aeronave. O salário é de 10 mil reais. Então é um ramo de atividade que paga bem, que dá para capacitar e dá para as pessoas trabalharem de uma forma legal. Então é isso, gerou emprego, você cresceu a cidade sem aumentar impostos, porque quando você aumenta impostos, você ferra com o empresário, você prejudica o empresário. Então, as pessoas hoje têm interesse de vir para a cidade. Eu recebo diariamente, não estou exagerando, eu não consigo atender todo mundo. Grandes empresas que querem investir na cidade. Eu estou fazendo, Guilherme, uma lei regional. Tem lá uma cidade vizinha que chama Piedade. Ela tem uma zona territorial maior do que Sorocaba. Eu estou pedindo para eles replicarem a nossa lei de incentivos, porque se a empresa vai para Sorocaba, mas não fecha a conta por algum motivo, não achou um lugar ideal, não tem o espaço que ela queria, ao invés dela ir para outro estado ou para outra região, ela que fique na cidade vizinha, movimentando a nossa região. Então, esse trabalho de incentivos fiscais tem sido o foco principal nosso.